Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises jurídicas. Hoje a ideia é ir direto ao ponto e fazer um exercício super didático. Nós vamos pegar uma daquelas questões de prova bem desafiadoras e desmontar passo a passo. Sabe? O nosso tema da vez é a conciliação e a mediação dentro dos serviços notariais e de registro. Para quem já acompanha o assunto e quer aquela compreensão estruturada, esse é o caminho ideal. A gente vai destrinchar cada alternativa, entender exatamente onde está a pegadinha e, claro, fundamentar tudo direto na norma. Então, vamos mergulhar logo nisso e ver como a legislação desenha esse cenário na prática. Bom, aqui está a nossa base de trabalho. A questão diz o seguinte: 01. Em se tratando de conciliação e mediação no âmbito dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta. Parece simples, né? Mas o que é realmente interessante aqui é que achar a resposta certa exige um processo de eliminação muito criterioso. Não dá para ir só na intuição. A gente precisa ter o texto dos provimentos normativos ali na ponta da língua, com uma precisão cirúrgica. Até porque, como sabemos, uma única palavrinha fora do lugar já era, invalida a alternativa inteira. Vamos dar uma olhada na primeira opção. A letra A traz o seguinte texto: a mediação será orientada pelos princípios da imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, autonomia da vontade das partes, formalidade, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé. Nossa, é uma lista enorme de princípios, não é verdade? E é justamente aí que o nosso sinal de alerta tem que disparar. A gente sabe bem que os avaliadores adoram jogar uma palavra intrusa no meio de um monte de conceitos corretos só para testar a atenção de quem está lendo. E adivinha só? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Vamos isolar onde está o erro. Pois é, essa é a clássica pegadinha de prova. De um lado da balança, a gente tem o termo que foi enxertado na questão, a formalidade. Do outro, o princípio legal que realmente vale, a informalidade. Pensem bem, a mediação e a conciliação existem justamente para facilitar o diálogo, para dar aquela simplificada no procedimento e incentivar o acordo entre as partes, fugindo um pouco daquele rigor pesado do processo judicial tradicional. Ou seja, a alternativa A está totalmente incorreta, porque a mediação é regida pelo princípio da informalidade e não da formalidade. Simples assim. Seguindo em frente, vamos analisar a alternativa B, que entra num detalhe bem específico sobre representação. Ela diz que a pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto, munido de carta de preposição, com poderes para transigir e com firma reconhecida, sendo desnecessário vínculo empregatício. O grande ponto de interrogação aqui fica no finalzinho da frase, concordam? Sendo desnecessário vínculo empregatício. Será que a norma realmente dispensa que esse preposto seja um funcionário registrado da empresa? Para ter certeza, a gente precisa ir direto na fonte. E aqui a gente tem a prova material, direto das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, lá no item 93.2. O texto original é claríssimo, dizendo exatamente que a pessoa jurídica e o empresário individual podem, sim, ser representados por prepostos sem vínculo empregatício, desde que apresentem a carta de preposição com poderes para transigir e firma reconhecida. É uma cópia literal, palavra por palavra. Isso significa que a alternativa B é a nossa grande vencedora e a resposta correta. Mas calma lá, o nosso exercício não acaba por aqui. Entender os erros das outras opções é super importante para amarrar o conhecimento. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada na alternativa C. Ela foca naquela parte de competência institucional e diz que a Corregedoria Geral da Justiça emitirá, de acordo com o NUPEMEC, a habilitação das delegações para que os cartórios possam fazer essas sessões. Pessoal, quando o assunto é organização judiciária, confundir quem faz o quê é sem dúvida um dos buracos mais fáceis de cair nessas provas. E dá para perceber que rolou uma inversão clara de papéis nessa frase. Separar as coisas aqui resolve tudo. A alternativa C aponta a Corregedoria Geral da Justiça como a emissora da habilitação. Mas, na verdade, quem faz isso é o NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. As normas deixam muito claro que é o NUPEMEC e não a Corregedoria que emite essa habilitação para as delegações dos serviços notariais e de registro para a realização desses procedimentos. A Corregedoria até tem aquele papel fundamental de fiscalizar, claro, mas emitir habilitação é tarefa exclusiva do NUPEMEC. Portanto, a alternativa C está redondamente incorreta. E aí chegamos na nossa última candidata, a alternativa D. Ela afirma que os direitos disponíveis e os indisponíveis que permitam transação poderão ser objeto de conciliação e mediação, desde que versem somente sobre a totalidade do conflito. No começo parece que está tudo nos eixos, né? Mas aquele trecho final é o que entrega o jogo.
desde que versem somente sobre a totalidade do conflito. A gente sabe bem que palavras muito restritivas, tipo somente, apenas e exclusivamente, costumam carregar o veneno da questão. Vamos ver como a norma trata isso de verdade. Para derrubar a alternativa D de vez, a regra é muito direta. A norma diz expressamente que a conciliação e a mediação podem versar sobre todo o conflito ou apenas sobre parte dele. O marco legal aqui foi pensado para ser flexível mesmo. É super comum na prática do dia a dia que as partes cheguem a um acordo sobre um pedaço do problema e deixem o resto para discutir depois, ou até mesmo na via judicial. Não existe essa obrigação de tudo ou nada. Então, ao limitar dizendo que o acordo precisa envolver somente a totalidade do conflito, a alternativa D fica totalmente falsa. E assim a gente fecha o cerco nessa questão. O que fica de grande lição dessa nossa análise de hoje? Primeiro, não podemos esquecer que a mediação respira o princípio da informalidade, deixando de lado aquele formalismo excessivo. Segundo, tem a questão da facilitação empresarial. As pessoas jurídicas e empresários individuais podem sim ser representados por prepostos plenamente capazes de negociar, sem qualquer necessidade de vínculo empregatício. Terceiro, guardem isso. A responsabilidade de emitir a habilitação para os cartórios realizarem essas sessões é do NUPEMEC e não da Corregedoria. E, por fim, a resolução do conflito é modular. Ela pode abranger o todo ou só uma parte dele. É impressionante como destrinchar as opções incorretas nos ensina muito mais do que só marcar a resposta certa, não acham? A verdadeira maestria jurídica está na capacidade de provar o porquê de cada erro. Fica essa reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação detalhada.